Olá, hoje a gente vai mergulhar na figura assim impressionante de Gottfried Wilhelm Leibniz, um pensador alemão, né? Viveu ali entre 1646 e 1716. E deixou um legado enorme, que a gente sente até hoje. Exato. A nossa fonte aqui é um trecho de biografia e a ideia é explorar os pontos altos, as contribuições desse cara. Que não foram poucas, né? Nem um pouco. E o começo de tudo que eu acho fascinante é ele ter tido acesso, com 6 anos, à biblioteca gigante do Play. Ok, vamos começar por aí. Sim, essa biblioteca foi chave. Ele nasceu em Leipzig, família acadêmica, e essa formação inicial foi muito autodidata, ali nos livros. Devorando tudo, imagino. Exato. Filosofia, história, ciência, antes mesmo da faculdade, sabe? É. Isso deu uma base, uma amplitude para ele, fora do comum. E depois ele foi para a universidade, né? Foi, estudou direito em Leipzig, depois matemática e física em Indiana. Mas aquela curiosidade inicial que veio dos livros, bom, acho que definiu o caminho dele. E que caminho, hein? Porque ele não ficou numa área só. Lógica, metafísica, matemática, direito, até diplomacia. Uma versatilidade impressionante mesmo. A gente tem que começar pelo cálculo, né? É uma das marcas dele, talvez a maior. Sem dúvida, um dos criadores do cálculo diferencial e integral, uma ferramenta que, nossa, revolucionou a ciência. E a notação dele. A fundamental, o jeito dele escrever, aqueles Ds para as derivadas, o S comprido para integral que a gente usa, né? Super intuitivo, muito poderoso. E teve aquela briga com o Newton, certo? Teve. A famosa disputa pela primazia da invenção. É um capítulo complexo aí na história da ciência. Mas olha, isso não tira o brilho, a originalidade do sistema do Leibniz. Claro. E além dos números, tinha essa busca filosófica mais profunda nele, né? Uma harmonia universal, algo assim. Isso. O fascinante nele é essa busca por princípios que unissem tudo, sabe? Ele via o universo como algo racional, bom no fundo. Daí vem aquela ideia famosa do melhor dos mundos possíveis. Que gerou até polêmica, né? Muita. Ele tentou lidar com a questão do mal, como conciliar isso com um Deus bom, lá na Teodiceia. E para explicar a realidade mesma, ele criou as mônadas. Mônadas? Explica um pouco melhor isso. É tipo átomo? Não exatamente físico. Pensa mais como centros de força ou de percepção. Coisas infinitesimais, indivisíveis. E cada uma delas, olha que ideia, refletiria o universo inteiro do seu jeitinho, da sua perspectiva. Uau! Bem abstrato. Super abstrato, mas era a tentativa dele de juntar o uno e o múltiplo. E isso influenciou muita coisa depois, não só filosofia, mas até biologia, teoria da informação. Mas como essa ideia tão etérea se ligava com o lado prático dele? Porque ele não era só filósofo de gabinete, né? Era diplomata, bibliotecário. Ótima pergunta. Mostra justamente como ele integrava as coisas. Para Leibniz, a razão tinha que iluminar tudo. A diplomacia dele era para buscar paz, cooperação na Europa. Era aplicar lógica na política, entende? Entendo. E como bibliotecário, conselheiro, ele propunha reformas, inovações. Para ele, usar o intelecto na prática era parte da filosofia. Falando em prática, um projeto muito louco dele foi a Característica Universalis, né? Uma linguagem universal. O que ele queria com isso? Ah, isso é visionário. Imagina, tipo, uma álgebra para pensar. Leibniz sonhava com um sistema de símbolos que representasse conceitos sem ambiguidade. Aí, disputas filosóficas, científicas, poderiam ser resolvidas calculando. Calculemos, ele dizia. Vamos calcular, que demais! Ele não chegou a completar o sistema, claro, mas só a ideia, essa ambição de reduzir o raciocínio a um cálculo, já foi um passo enorme para a lógica moderna, para a base da computação. E aqui é onde fica realmente interessante. Ele não só pensou na teoria, ele projetou uma máquina de calcular. No século XVII. Exatamente, uma máquina mecânica mesmo, para fazer as 4 operações. E não era só um desenho, não. Fizeram uma réplica funcional em 2014, baseada nos projetos dele. Funciona. Que incrível! Prova genialidade mecânica também? Totalmente. Mostra como essa busca por sistemas lógicos, por cálculo, estava em tudo. Da metafísica à engenharia dele. Ele não ficava só nas nuvens, né? Definitivamente não. Mas, apesar dessa genialidade toda, parece que o final da vida não foi tão bom, né? Os últimos anos foram meio de isolamento.
Aquela briga do cálculo com o pessoal do Newton na Inglaterra acabou ofuscando ele um pouco. Ele morreu em Hanover, em 1716, meio esquecido em alguns círculos. Que coisa. Mas o legado ficou, né? Ah, ficou. E como? Deixou um arquivo imenso, milhares de páginas. Só depois que começaram a decifrar e publicar tudo é que se viu a dimensão real do pensamento dele. Então o reconhecimento veio depois. Veio. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos Leibniz como um arquiteto mesmo, sabe? Do iluminismo, do racionalismo moderno. Hoje tem a Leibniz House, o prêmio Leibniz, e continuam achando coisas novas nos escritos dele. Impressionante. Recapitulando então, co-inventor do cálculo, filósofo das mônadas, diplomata, inventor, pensador de linguagem universal. A cabeça dele era um universo. Perfeito. E o fio condutor era sempre essa busca por unidade, por conectar razão, ciência, metafísica, ética, tudo numa visão de mundo que fizesse sentido. E isso levanta uma questão importante. Uhum. Sobre como a gente lida com o conhecimento hoje, né? Tão fragmentado às vezes. Exato. Então, o que tudo isso significa para nós? Fica a provocação. Será que o ideal do Leibniz, de uma linguagem clara, universal, ou esse jeito dele de integrar tudo, poderia nos inspirar hoje? Ou nos desafiar, né, a lidar com essa avalanche de informação, essa comunicação tão polarizada que a gente vive? Exatamente. Fique aí a reflexão.